É isso aí, pessoal. E aí, você que está aí na véspera da prova da Cepaz Roraima, firme no propósito, seu auditor fiscal. Você, querida, que está aí já nas terras de Roraima, para invadir o território de Roraima. Então você tem aí uma situação muito especial. Estamos na véspera da prova e o Tudão foi convidado aqui pelo Direção Concurso de fazer parte aí da Maratona Cepaz Roraima. E a gente está aqui firme nesse propósito de ser, né, ajudar você nesse processo de ser auditor, ser auditora fiscal. Galera, muito legal poder estar aqui. Eu vou ter aqui 1h30 com vocês. É rapidinho, é pai e bola. Eu vou ter muita coisa para falar aqui para poder relembrar você, porque a ideia aqui não é somente ensinar, lecionar, mas sim mostrar o caminho das pedras de boas questões na prova amanhã, e eu espero poder ajudar você nesse processo, tá bom? Então, na realidade, estamos juntos, firmes nesse propósito, e vamos começar logo então, Tudão. Então, professor Tudão aqui ajudando você a se preparar para esse importante certame, e amanhã, hora H, minuto M, segundo esse, é o meu desejo para você que você faça a melhor prova da sua vida, né? Você detone lá, demonstre lá todo o teu saber e dê tudo certo, tá bom? Vamos junto? Legislação tributária estadual, a matéria mais importante do certame, e a gente dá muita importância em poder ajudar você, ou você, minha querida, ou você, meu querido, a ser um futuro fiscal aqui de Roraima. Vamos lá? Então veja lá na telinha o que acontece aqui com a nossa preparação. Então estamos aqui junto da Maratona Cepaz Roraima, né? E a gente junto nas Maratonas Cepaz Roraima, olha lá, primeiramente a gente tem que conhecer, né? Foram registrados 3.740 candidatos inscritos, que representa 187 candidatos para cada uma das 20 vagas imediatas. Galera, é muito esse número? Ah, não importa, Tudão. A minha vaga está lá, são 20 vagas, na verdade são 19 mais a minha. Tem que botar uma vontade aí própria, já um desejo no teu coração, já uma informação para a tua mente, para trabalhar a favor desse objetivo. Não importa que são 187, eu falo sempre para os meus alunos, né? A gente tem ali 5% dos candidatos muito bem preparados, e é com esses 5% que a gente trabalha. Então, 5% de 3.700, vamos colocar aqui que fossem 4.000 candidatos, que não é, mas 5% de 4.000 candidatos, né? 10% seria 40, é só você ser um dos caras, meu. 5% seria 20. Só você ser um dos caras. Um dos caras, como assim? Né? 10%, perdão, seria 400, né? 5% seria 200, 200 para 20 vagas, 10 para 1. Então, 10 para 1. Então, você meter bronca. 10 para 1 tá ótimo, né? 3, um pouco menos que isso para 1 tá ótimo. É essa galera que você vai competir amanhã. Então, detona, faz a tua melhor prova, né? E a gente espera isso também, que aconteça aí uma coisa maravilhosa. E para isso você tem que ir com espírito para essa prova, né? Porque essa CESP não vai pegar você não, meu querido. Vai na telinha lá. Essa CESP não vai pegar você, porque olha lá, vamos passar filminho para você, ó. Rolo compressor sobre a CESP. Vamos invadir. E fica firme nesse propósito. Você vai ser auditor, você vai ser auditora. Vou passar de novo só para você pensar aqui, ó. Não é possível que o Tudão tá passando um rolo compressor na minha tela. É exatamente isso. Esse é o pensamento. Ó a CESP indo embora. Sim, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, né? A gente tem que trazer à memória coisas que nos trazem esperança, né? E a ideia aqui é justamente animar vocês para essa prova, porque não é fácil, depois de ter estudado tanto tempo, você tem que agora definir todo o teu conhecimento ali dentro de um determinado edital, dentro de um determinado momento. Então agora é o momento, eu espero que você esteja se preparando, que dê tudo certo aí para vocês, tá bom? Mas vamos lá então, vamos começar aí com qual matéria? Eu vou pegar uma coisa bem interessante, eu vou fazer o seguinte, eu vou circundar a matéria nos tópicos mais importantes que a banca tem cobrado, a CESP, SEBRASP. Veja, eu sei que a gente está na véspera, mas eu espero sinceramente que boas coisas que a gente vai falar aqui nessa véspera, por exemplo, no último concurso, 20 das 30 questões nós falamos na véspera, né? Cepaz Alagoas. Cepaz Ceará, o pessoal falou, pô, você parece que você está aí com a bola de cristal, você está sabendo tudão aí, Tudão. Pois é, mas agora a gente vai falar exatamente muita coisa que eu creio que vai cair na prova amanhã, e vamos então para os temas que eu considero mais importantes para a prova. Para isso eu não vou perder o foco, né? A primeira coisa que eu vou passar para você é justamente a gente saber como que, a princípio,
funciona aqui a nossa situação. Apertei aqui na teclinha de novo, apareceu de novo aí para você o rolo compressor, não é verdade? Então vamos lá, vamos agora trazer essa informação aqui para nós. Vamos lembrar, ó, amanhã é dia de 30 questões de legislação tributária, tá bom? Não perca o foco, né? A gente está sempre pensando no edital. Então amanhã é dia de 30 questões. E o nosso edital de legislação, ó, algumas boas questões de lei Candir, tomara que caiam, né? O Código Tributário Estadual aí, o problema é o ITCD e o IPVA, que a gente vai estudar aqui com você hoje, né? O regulamento do ICMS e aquela lei estadual que eu acho que também vai cair com uma boa... Poucos artigos, mas vai cair com algumas questões, a área de livre comércio, Boa Vista e Bonfim, né? Vai cair também o contencioso administrativo fiscal, quer dizer, tem informações importantes do contencioso que caem também. E os ajustes, né? O sem número de 1970, o da nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. Bom, esse é o edital. Eu já sei, professor, o edital. Pois é, então vamos para cima daquilo que eu considero que com certeza vai cair na prova. Não dá tempo aqui, né, da gente fazer uma revisão de toda a matéria, mas vamos lá para aquilo que eu acho que você talvez não tenha dado tanta atenção e que eu tenho certeza que pode cair na prova. Vamos começar aí com a lei, a princípio, que trata a respeito do assunto, né? Que é a nossa lei 25 de 92, que trata da área de livre comércio de Boa Vista e Bonfim, né? Então, ó, vamos lá. Primeira questão. Então vamos lá fazer questões, tá bom? Certo, errado, certo, errado, certo, errado. Eu vou entregar esse material, vou olhar para você nos teus olhinhos, vou entregar esse material que eu estou fornecendo aqui para você, né? Já com gabarito no final lá, para você ficar tudo tique ali, para você não ter trabalho de ficar pesquisando aonde está a resposta, da onde saiu essa resposta, tá bom? Então, gabarito comentado lá no final. Agora eu comento com você aqui, mas às vezes você quer alguma coisa que você possa ler, aí eu vou te dar lá a informação para você, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá na telinha, vamos começar então a nossa aula agora. Então ele fala assim, ó, as áreas de livre comércio são zonas de benefícios tributários cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento da região amazônica. Então olha que duas situações interessantes, ó. Primeiro, as ALCs, não somente nós temos a ALC de Boa Vista e Bonfim, né, lá no estado de Roraima, mas também outras ALCs espalhadas pela região amazônica. E ela visa dar benefícios tributários objetivando promover o desenvolvimento da região amazônica. Então, veja, isso aqui você tira direto do site oficial a respeito da área de livre comércio. Então, essa informação é totalmente verdadeira, certo? Tá bom? Então, o objetivo principal da ALC qual que é? Desenvolvimento da região amazônica. Não necessariamente da cidade de Boa Vista, não necessariamente da cidade de Bonfim, mas da região amazônica como um todo. E o que você vai dar para poder fomentar as empresas a princípio se instalarem lá, tão longe do restante do território nacional, tão longe muitas vezes do mercado consumidor brasileiro? Eu vou dar o quê? Benefícios fiscais. Então, vários benefícios fiscais, tanto com impostos federais quanto impostos estaduais serão dados para a situação da área de livre comércio. Então, a primeira informação, certa. Vamos lá. Segunda pergunta. As ALCs, já vamos apelidar elas, já ficamos íntimos depois da primeira pergunta, né? As ALC têm seus incentivos fiscais administrados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. As ALC têm seus incentivos fiscais. Então, quem administra a ALC? Porque a Zona Franca de Manaus, eu cria que era realmente a SUFRAMA. Mas e as ALCs? Quem é que administra, professor? Eu pensei que era a Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima. Não é, não. As ALCs estão vinculadas à lei federal. Então, a lei federal que criou as ALCs, ela, a princípio, é uma lei que, a princípio, está regulada e, a princípio, ela estabelece que a administração das ALCs, assim como de toda a zona, né, onde, a princípio, você tem a Superintendência da Zona Franca de Manaus administrando, estejam debaixo da SUFRAMA. Então, a Superintendência da Zona Franca de Manaus é a grande administradora, a princípio, das ALCs. Tudo bem? Então, já pegamos aí uma informação importante para quem vai fazer uma prova para o estado de Roraima, né? Para o estado de Roraima. Eu vou fazer uma prova para o estado de Roraima, né, Tudão? Exatamente. Então, já sabemos que o estado de Roraima, até a cidade de Boa Vista está dentro da ALC. Então, isso é bem interessante. Tá bom? Volta lá para a telinha. Estou bem focado aí para você. Agora, veja essa seguinte pergunta. Olha só. Uma empresa de São Paulo remete uma mercadoria para a ALC de Bonfim, né?
que pode aparecer na prova ALC de Boa Vista e Bonfim ou só de Bonfim. Sobre a mercadoria que custa 1.000, haverá uma isenção de ICMS, ou seja, eu não vou pagar ICMS. Mas o que eu iria pagar seria um crédito presumido de R$ 70, sendo o valor da venda, então, né, a nota fiscal vai ser abatida desse crédito presumido, então vai ser 1.000 menos 70. Vamos lá. Eu tenho uma mercadoria saindo de São Paulo para a LC. Olha só, questão de prova, tá? O avaliador gosta desse tipo de informação. Você tem uma isenção do ICMS nessa saída interestadual. Você tem um crédito presumido que o imposto que seria pago na operação, você vai dar de crédito presumido. E o valor da nota fiscal, então, vai ser abatido desse crédito presumido. É isso mesmo, Tudão? Exatamente assim. É interessante que, como é São Paulo mandando para Roraima, resolução 22/89, alíquota de 7%. Então, entrou em Roraima, alíquota de 7%. É como se você estivesse vendendo para aquele estado, de uma forma com alíquota interestadual. R$ 1.000 vezes 7%, R$ 70 seria o imposto. Mas como você está vendendo para a área de livre comércio, você vai ter isenção do ICMS, isenção prevista na legislação roraimense, e aí você ainda vai ter um crédito presumido, que na verdade é um crédito estímulo para você mandar para lá. Ou seja, a mercadoria para mandar para lá vai ficar mais barata. De quanto? Do mesmo valor que seria o imposto. Então, se o imposto era R$ 70, eu vou abater ele na nota fiscal. Como assim abater? Exatamente, ele vira um desconto, ele vira um valor a princípio a ser retirado por causa desse benefício fiscal. E aí, efetivamente, você vai ter o quê? Ah, tá. Aí que eu vou ter a situação, né, Tudão? De você, a princípio, ter o crédito presumido e o valor do abatimento na nota fiscal. Você entendeu? Aí, então, você vai colocar certo nessa informação. Eu trouxe bastante informação legal para você que vai fazer, você faz Roraima. Agora vem uma coisa bem importante para você. Vamos pensar juntos. Professor Tudão, e se ao invés de ser uma operação interestadual, fosse uma operação interna? Alguém de Roraima mandando para a área de livre comércio de Boa Vista ou Bonfim. Como é que funcionaria? É como se você estivesse fazendo uma venda interestadual. É como se a área de livre comércio nem participasse do território de Roraima. Então, a venda interestadual Roraima para alguma coisa em Roraima. Não é uma venda interna, é uma venda interestadual. Então, você teria que fazer o quê? A alíquota de 12%, a alíquota padrão. Não é São Paulo mandando para Roraima, não é a região mais rica do país mandando para a região mais humilde. Não, é como se fosse Roraima para outro estado, mas na regra, 12% é a alíquota. Tá bom? Tudo isso previsto na própria lei que criou a área de livre comércio. Vai na telinha. Então, volta para a questão agora, questão 4. Uma empresa de município roraimense, fora da área de livre comércio, remete a mercadoria para a área de livre comércio de Bonfim. Sobre a mercadoria que custa 1.000, haverá uma redução de ICMS e um crédito presumido de 120. Haverá, uma isenção de ICMS e um crédito presumido de 120. Sendo que o valor da venda agora é R$ 880. Você entendeu o exemplo agora, galera? Nossa, Tudão, ainda bem que você está falando isso aqui para mim. Eu nem teria noção de como é que é esse cálculo. E se cair na prova, eu estava ferrado. É simples assim. Quer dizer, tudo isso está dentro do regulamento ou da lei do imposto, mas a gente precisa, da lei da área de livre comércio, mas a gente precisa, a princípio, trazer uma situação prática para você entender. E a gente tem visto esse tipo de questão, tanto na Cefaz Ceará, quanto na Cefaz Alagoas. Estamos falando de uma coisa especial que só tem em Roraima e o avaliador está bem antenado nisso. Vamos lá. Saiu de dentro de Roraima para a área de livre comércio. É como se fosse uma operação interestadual. A alíquota padrão será utilizada. Qual que é a alíquota padrão numa operação interestadual? 12%. Não vai meter aí alíquota interna, não. É 12%. Aí você vai botar 12%, então de R$ 1.000, R$ 120 seria o imposto a pagar, mas também está isento. Então, eu não vou pagar esses R$ 120 e ainda vou dar um crédito estímulo para a empresa, que seria 1.000 menos 120, que dá R$ 880. Uau, Tudão, entendi. Então, na idade, eu vou ter esses R$ 880 para fazer. Exatamente. Uau. Então, esses R$ 880 é o valor da minha nota fiscal que vai sair nessa operação, né? Entre aspas, interestadual, mas que é Roraima. Exatamente. Beleza? Então, esse item aí você pode colocar um certo. Tá bom? Bom. Professor Tudão, obrigado aí por você trazer essas informações. Sempre questões inéditas, Tudão. Que legal.
são requisitos para a concessão do crédito presumido do ICMS na área de livre comércio, Boa Vista e Bonfim. Então, olha só que interessante. Quais são os requisitos para a concessão desse crédito presumido? Ou desses R$70 que a gente viu quando veio de outro estado, ou desses R$120 que a gente viu quando veio de dentro do território de Roraima. Quais são, então, esses requisitos propriamente ditos? Vamos ver aqui, ó. Então, são estes requisitos, né? 1. Mercadorias foram adquiridas com isenção. 2. Em outras unidades da federação. E, finalmente, o 3, né? Adquiridas por contribuintes localizados nas áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim. Adquiridos por contribuintes localizados nas áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim. Essas 3 condições, elas realmente acontecem. Quer dizer, requisitos para a concessão do crédito presumido previstos na própria lei, né? A gente viu que nós temos uma situação especial quando é comprado de um município dentro da zona da área de livre comércio local, dada através da própria regulamentação aqui do nosso estado. Mas, se você entrar no site oficial da Secretaria da Fazenda, você vai ver. Mas esses requisitos estão previstos na lei. Tem que vir com isenção, vindo de outras unidades da federação, adquirida por contribuinte que está dentro da ALC. Verdadeiro. 6. Não dão direito ao crédito presumido as remessas para a ALC Boa Vista e Bonfim, não desembaraçada nos órgãos de fiscalização competentes, ou seja, que não passou pela SUFRAMA, que não passou pelo órgão de fiscalização, que não foi registrado nos livros no prazo regulamentar, ou seja, operações não registradas também não dão direito a crédito presumido. Então, o livro de saídas do remetente, o livro de entradas do destinatário, quer dizer, tem que haver escrituração daquelas determinadas informações. Essa informação é importante para você também. E correspondente à entrada de mercadoria cuja saída subsequente seja isenta ou não tributada. Então, correspondente a uma entrada de mercadoria cuja saída seja isenta ou não tributada. Então, é interessante que são as situações, quer dizer, correspondente a uma entrada de mercadoria cuja saída subsequente seja isenta ou não tributada. Não dá direito ao crédito presumido. Que interessante, hein, Tudão? Aqui é uma situação diferenciada também para a gente poder levar para a prova. Por quê, Tudão? Porque, na verdade, é o seguinte. Se a pessoa que tem a empresa na área de livre comércio compra para revender isento ou não tributada, ela não dá direito a esse crédito presumido para a empresa remetente. Quer dizer, ela já essa compra, já a princípio, está vinculada a uma saída futura isenta ou não tributada. Então, não dá direito a crédito presumido aquela que remete para quem vai vender depois lá na frente isenta ou não tributada. Claro que essa informação já deve aparecer, inclusive, no próprio ato de compra. Então, ele está comprando aquela mercadoria e já informando, sinto muito, mas o crédito presumido, quando você, a princípio, fizer a tua nota fiscal e a tua escrituração aqui, não vai poder ser aproveitado porque eu vou vender essa mercadoria que você está me, a princípio, vendendo, vindo de outro estado, de forma isenta ou não tributada. Então, está fora do benefício do crédito presumido. Quem adquire o crédito presumido é quem remete a mercadoria para a área de livre comércio. Então, é um benefício para ele para tornar o produto dele... Veja, tem entendimento. É um benefício para ele, remetente, para tornar o produto dele um pouco mais barato, para poder valer a pena mandar para aquele determinado... Quer dizer, sobra mais recurso para ele poder, a princípio, ter um lucro, para poder ter o gasto de levar aquela mercadoria até a zona norte do país. Tudo bem? Então tá legal. Bom, então esse item 8 aí, não dão direito ao crédito presumido, as remessas para a área de livre comércio e Bonfim, nessas 3 situações, está correto. Bom, item 7. Perdão, é o item 6 ali, né? Item 7. Estão excluídos do crédito presumido na área de livre comércio energia elétrica. Então, mandar energia elétrica para a área de livre comércio está excluído do crédito presumido. Armas e munições, veja que tem alguns itens que estão fora, né? Eu vejo que essa lista é importante para vocês. Fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, perfumes e produtos industrializados destinados a consumo ou que venham a ser destinados à integração no ativo fixo ou imobilizado. Veja que até o produto industrializado, se não for comprado para revenda, ele ainda assim para nós, a gente tem uma situação aqui
de que ele não vai poder ser utilizado, propriamente dito, para aquela determinada circunstância. Então, é excluído do crédito presumido estes produtos. Verdadeiro. Certo. Coloca aí, certo. Então, uma breve revisão da área de livre comércio, informações importantes para quem está estudando para a nossa prova. Vamos já lá, então, para o nosso IPVA. Galera, é o seguinte, IPVA, pouquíssimos artigos no Código Tributário Estadual, talvez você tenha passado assim rapidinho pelo IPVA, mas, por favor, saiba que amanhã vai cair um monte de questões do IPVA. Né? Dessas 30 questões possíveis de legislação, 4 ou 5 virão de IPVA. Por quê? Porque a banca gosta. E se a SESC e Sebrasco gostam de IPVA, nós adoramos. Assim, eles gostam de botar IPVA na prova. Nós adoramos que eles botem IPVA na prova. Você entendeu? Então, quanto ao IPVA, o que você dá de dica, Tudão? Bom, aspecto temporal do faturador sempre caindo na prova. Isenções do IPVA sempre caindo na prova. Confusão entre contribuinte e responsável pelo pagamento do IPVA no Estado sempre caindo na prova. Então, esses 3 itens já estão matando 3 questões. Só que aí eu vou nos tópicos mais importantes, trazendo questões inéditas para você, porque é assim que vai cair na prova. Não vai cair só questão que já caiu, né, meu querido? Vai cair questão do Estado de Roraima. Isso aí, a princípio, só se você voltar lá no concurso passado, né? Então, agora é a hora, agora é a vez. Vai na telinha. IPVA na jogada, Tudão. Eu quero ver IPVA. Ah, claro que eu vou cobrar de vocês aí, se vocês estão antenados a respeito da ocorrência do fato gerador do IPVA. Ocorre o fato gerador do IPVA no momento em que o veículo retornar à posse de seu proprietário ou ao novo adquirente, no caso de ter sido roubado ou furtado. Roubo ou furto é uma situação sempre importante da gente lembrar você, porque está relacionado à perda da posse, não da propriedade. Então, o João, a princípio, foi furtado no seu veículo automotor, e aí ele é proprietário, continua sendo proprietário, mas ele perde a posse. O Estado de Roraima trata essa hipótese como uma hipótese de não incidência do nosso IPVA. Não incidência, não é isenção, hein? Muitos estados isentam o imposto. Aqui nós estamos falando de não incidência. Mas a partir do momento, olha só, se você fala que passa a não incidir o tributo, em algum outro momento vai haver a incidência novamente. E aí o Estado resolveu a situação criando uma nova incidência do tributo. Vamos lá. O João tem um carro. Em janeiro, 1º de janeiro daquele exercício, já aconteceu o fato gerador. João foi roubado em fevereiro. A partir daquele momento, houve uma não incidência do tributo. Quando vai haver uma nova incidência desse tributo? Já que houve uma não incidência justamente pelo furto ou roubo. A nova incidência no momento criado pela lei. Uau! Então, nós temos um novo momento criado pela lei. Por favor, coloque verdadeiro aí na questão 8, ó. Ocorre o fato gerador do IPVA no momento em que o veículo retornou à posse de seu proprietário ou ao novo adquirente, no caso de ter sido roubado ou furtado. Olha só que interessante. Retornou à posse do proprietário ou de um novo adquirente. De repente, porque a princípio ele foi revendido para esse novo adquirente, né, numa situação específica onde o proprietário anterior não quer mais o veículo, então ele pode ser revendido. Nesse caso, nós temos um novo fato gerador. Vocês entenderam? Cai na prova, cai na prova, cai na prova. Vamos lá, item 9. Ocorre o fato gerador de IPVA no momento ou na data em que, por qualquer motivo, encerre a imunidade ou isenção anteriormente concedida ao proprietário ou ao possuidor do veículo e ocorra a transmissão da propriedade ou da posse do veículo de pessoa imune ou isenta para pessoa que não goze do benefício da imunidade ou da isenção. Calma lá, tem 2 situações aqui. Primeiro, a União tem um veículo automotor, a propriedade é dela, o veículo está imune ao IPVA. O IPVA é um imposto sobre a propriedade. Quem é proprietário, no caso da União, não vai pagar IPVA por imunidade recíproca, expressa na Constituição Federal. Fechou. A União vende o carro para o João. A partir do momento da venda do carro para o João, ele fala assim, ó, se você vender para a pessoa que não é isenta, não é imune, que não gosta desse benefício, nesse momento, tá lá, ó, no momento dessa transmissão de propriedade, fato gerador do IPVA. Fechou? Esse fato gerador é importantíssimo, cai bastante em prova. Agora, às vezes acontece daquela determinada pessoa ter imunidade porque a princípio, ou aquele determinado veículo ter imunidade, porque a princípio ele está vinculado a algumas condições naquele estado para que possa ser isento ou imune. Né? As isenções aqui no nosso estado são muito condicionadas, tem várias condições. Então, por exemplo, a isenção que nós temos, por exemplo,
relacionada a veículos de agricultura e pecuária. Então ele fala assim, ó, vai estar isento, mas desde que apenas transitem dentro dos limites das propriedades agrícolas ou que pertençam, né? As ambulâncias, por exemplo, para serem isentas, desde que seja de entidade sem fim lucrativo. Então, uma mesma ambulância que hoje é isenta, se ela for vendida para uma entidade, por exemplo, que tenha finalidade lucrativa, ou seja, que vise lucro, a mesma ambulância que antes era amparada por isenção passa a ser tributada. Então, ela perde a condição de isenção. Então, no momento que acontece essa perda de condição de isenção, que é a questão número 9, né, ocorre o faturador quando na data em que por qualquer momento encerra a imunidade ou encerra a isenção, ela perde a condição de isento. Então, momento de ocorrência de fato tirador. É claro que os momentos de ocorrência de fato tirador, o principal deles é aquela data da aquisição pelo consumidor final no veículo novo, ou 1º de janeiro de cada exercício no veículo usado. Mas esse você já conhece, que eu quero que você lembre as situações mais diferentes que poderão te assustar na prova. Mas não vai assustar o famoso candidato tudão que está estudando aqui com a gente aqui no Direção, tá bom? Vai lá na telinha, galera. Então, ó, questão 10. João adquiriu um veículo em Recife e o trouxe de forma definitiva para Boa Vista. Então, ele saiu lá de Pernambuco e veio para Roraima. Ocorre o fato tirador do IPVA no momento da aquisição registrada em cartório. Tudão, que história é essa de fato gerador na aquisição registrada em cartório? Galera, simplesmente é o seguinte, né? Não existe esse fato tirador. Pelo contrário, olha só, esse fato tirador é um fato tirador emocionante. Por quê, Tudão? Porque esse fato tirador está relacionado diretamente com a situação relativa ao que nós chamamos a situação da primeira entrada no território. Então aqui esse fato tirador, ele na realidade é na primeira entrada no território de Roraima, quando essa vinda é uma vinda definitiva para o nosso estado, né? Então, quando a vinda é uma vinda definitiva para o estado, na primeira entrada aqui no nosso estado, nós teremos esse fato gerador acontecendo. Tá legal, pessoal? Então é importante a gente ver informações relacionadas aí ao nosso tributo, né? E essa situação aí é para você poder tirar qualquer dúvida a respeito da situação. O artigo 96, o parágrafo 2º, ele fala: considera-se ocorrido o fato tirador na data da primeira entrada do veículo no território roraimense. Então é na primeira entrada do veículo no território roraimense, artigo 96, parágrafo 2º, né? Nesta situação. Tá bom? Agora vem uma outra pergunta. Então não é no momento da aquisição registrada em cartório, questão 10, então gabarito errado. Carlos, residente em Normandia, Roraima, residente em Normandia, tem veículo usado, quando for pagar o IPVA, pode pagar em até 6 parcelas mensais consecutivas. Galera, não são 6 não, tá? Então essa aqui é uma outra perguntinha que vem com aquela decorebinha, mas é importante porque a princípio é aquela situação excepcional. Quer pagar o imposto, né, dentro do ano, né? Eu posso pagar em até 3 parcelas mensais consecutivas. O artigo 96 acaba sendo muito importante para a prova de vocês, tá? O artigo 96, ele fala de 3 parcelas mensais e consecutivas, conforme previsto ali dentro do nosso artigo 96, parágrafo 4º do nosso Código Tributário Estadual. Lembrando que o IPVA vai estar lá no CTE, né? Está dentro do CTE. Nós não vamos estudar ou não estudamos até agora a lei específica do tributo, porque nem está no nosso edital, tá bom? Com isso, um breve intervalinho com vocês. Eu espero que vocês estejam aí entendendo tudão, curtindo tudão, porque nós vamos detonar e vamos partir para cima dessa banca. Até daqui a pouquinho. Até mais.